Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível: Chácara Palmer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. É isso aí. Então nós estamos de volta. E conta pra gente da onde você nos ouve nessa tarde. Se é aqui de Limeira, se é de Rio Claro, se é de Campinas, de que parte do Brasil também, porque a gente sabe que o nosso link ele corre, né? Tem muitas pessoas aí que também compartilham e que de alguma forma ou outra a gente acaba chegando em alguns lugares mais distantes. Nós falamos aqui de Limeira, do bairro dos Pires, o melhor bairro da cidade, na minha opinião. E no Sínodo, então, nós estamos localizados no Sínodo Sudeste. E nessa tarde nós vamos bater um papo aqui com alguém que está recém-chegando, está um tempinho aqui, mas ele é recém-chegado na UP Campinas, na nossa União Paroquial, que é o Valdir. O Valdir é o PPHM, que ele está fazendo o período prático de habilitação ao Ministério Pastoral em Rio Claro, na paróquia de Rio Claro. É? Ah, então tá bom, errei. Você não fala também, Valdir? Mas vamos ouvir o Valdir Manuel Alves Neto, é isso? Bem-vindo, então, ao nosso Lola Talk, aqui na Lola Paluter, nessa tarde com a gente. Então, você pode aqui saudar os ouvintes e falar um pouquinho também da tua vida aí. Boa tarde a todos e a todas, é muito bom estar aqui com vocês. E quem sou eu? Seria a pergunta, Quem é né? Valdir? Então, eu sou o Valdir Neto, eu já tenho 40 anos. Né, um pouco velhinho para ser PPHM, mas atendendo o chamado de Deus. Eu sou natural de Laguna, no sul do estado de Santa Catarina. Mais um catarinense na UP. Ah, sim, são os melhores, né? E eu vivia por lá, no sul de Santa Catarina. Já morei no Morro da Fumaça, em Criciúma, em Laguna, sempre na mesma região, exceto na época da minha formação, que eu morei em Curitiba, São José dos Pinhais. Então eu sou do sul, sou catarinense. E sou casado já há 19 anos com a Alessandra, tenho um filho de 12 anos, o Lucas. E quem sou eu? O que eu fazia até chegar no PPHM? Eu ingressei na carreira bancária muito jovem ainda, com 19 anos, eu já passei no concurso, entrei no BESC, que já é um banco extinto, o Banco do Estado de Santa Catarina, e depois ele foi comprado pelo Banco do Brasil, e ali eu permaneci vinculado, na verdade, até outubro do ano passado. Cheguei aqui em agosto, mas eu tinha algumas férias, algumas folgas. Sim. E daí eu fiquei ali mais uns 2 meses vinculados, então já pedi a minha demissão. E o que eu fazia então, né? Além de ser bancário, eu sempre me envolvi na obra de Deus. Sempre gostei muito de estudar, gostava de ler, de ter amigos, de viajar. Só não viajei mais porque não tinha dinheiro para viajar, mas sonho... é uma lástima na nossa vida. Sonho não faltou. Né? Mas mesmo com pouco dinheiro, eu sempre aproveitava toda a oportunidade de conhecer cidades vizinhas, de conhecer praias, de conhecer restaurantes. Eu adoro conhecer restaurantes e cafés. Então é isso. E durante todo esse período eu servi a Deus. Primeiramente de um modo muito tímido, mas eu sempre gostei de conversar com pessoas. Não com muitas. Eu gosto mais de uma conversa 2 a 2, ou quem sabe eu e a minha esposa receber um casal. Eu entendo que as conversas, quando elas são com um número reduzido de participantes, elas se tornam mais profundas. As pessoas têm essa liberdade de se abrir o coração, mostrar o que está dentro, e a partir desse momento onde a pessoa se abre, você consegue conversar com ela sobre as coisas de Deus, ajudá-las a viver melhor. Então foi isso que eu fiz. Eu recebi amigos, recebi vizinhos, parentes na minha casa, eu caminhei com adolescentes, caminhei junto à escola bíblica na igreja que eu pertencia. Eu ajudei em várias áreas do ministério da igreja. Então você não é de tradição luterana? De onde você vem, então? Eu fui criado nas Assembleias de Deus. Olha aí. Então eu permaneci até os 28 anos, eu creio.
E o que aconteceu, né? Eu creio que eu nunca fui pentecostal. Lá você conheceu também a Alessandra? Ah, sim. Na Assembleia de Deus costuma-se casar com pessoas da própria igreja, e né? Cedo também, né? Não foi cedo, foi aos 21 anos. Mas cedo! Eu comecei a namorar com 19, eu creio que foi cedo. Mas, assim, existem algumas coisas na nossa vida que acontecem, né? Sim, com certeza. Eu acreditava, né, que com 19 anos eu não precisava ter um relacionamento, talvez não estava pronto ainda, mas, de repente, você conhece alguém especial e você vai falar o quê? Que você é jovem? Você vai deixar passar? A fila anda. Olha, não, vamos entrar nessa fila aqui. Tá vendo? Eu já tô com 23 já, pô. Então, mas tá jovem ainda, tá bom. 23 tá bom. Então, com 19 eu comecei a namorar a Alessandra e logo depois também passei no concurso do banco e mudei de cidade. Eu creio que o fato de eu morar sozinho e ter que assumir todas as responsabilidades e não morar mais na mesma cidade que ela, fez com que eu amadurecesse e fiz que eu estava pronto para o relacionamento, né, para o casamento. Hoje, eu imagino assim, um jovem com 21 anos, está jovem para casar? Eu creio que estava. Mas a verdade é que eu dei conta. Cumpri com todas as obrigações. Cumpriu o esperado. Então, sim, eu acho que mais do que o esperado. Isso é importante. Que legal. E como é que você conheceu a SLB? Como é que foi os primeiros passos? Enfim, como é que você veio parar na ISLB? Vamos voltar lá para a Assembleia de Deus, então. Na época, digamos, assistir TV era algo assim que não era muito recomendável. E na época não tinha internet, eu vivia num bairro com muita droga, né? Então assim, a vizinhança não era a melhor companhia para mim. Eu não tinha outras coisas para fazer em casa, então isso me jogou para o mundo da leitura. Então eu sempre gostei muito de ler, lia os livros didáticos todos, pegava muitos livros na biblioteca. O meu pai sempre gostou de ler livros teológicos, então eu pegava os livros do meu pai e ia ler. Então eu sempre tive um conhecimento, digamos, bíblico e teológico, além do mundo pentecostal, em virtude das leituras. Eu lembro que muitas leituras que eu li eram traduzidas, não eram livros brasileiros, eram livros dos batistas dos Estados Unidos e outras denominações, geralmente traduzidos, e não pentecostais. Então eu tinha acesso a uma teologia que não era pentecostal e brasileira. E como eu lia geralmente livros dos Estados Unidos, eu falava assim, olha, meu pensamento é americano. Mas não, na verdade, eu não sabia me expressar. Eu queria falar que eu não era tão pentecostal assim. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu vou crescendo, me tornando homem, eu vou me tornando alguém um pouco mais crítico, até eu perceber que não estava sendo tão legal eu continuar ali nas Assembleias de Deus. Para mim, né? Eu não estava aproveitando da melhor forma, eu não estava conseguindo exercer os meus dons. Então eu fui conheci uma igreja em Criciúma, que era muito desenvolvida, muito grande na época, que era a Comunidade Luterana Renovada, que era uma comunidade dissidente da SLB. Sim. Daí lá, quando eu entrei nessa comunidade, eu comecei a me perguntar por que Luterana Renovada. Eu fui atrás da história e eu conheci a SLB. Na verdade, eu me perdi. E quando eu me perdi, um dia que eu fui fazer algo comercial, eu caí na frente da SLB. E não tinha como. Tá? Isso é raridade, porque você encontrar do nada uma SLB assim, não é tão fácil, não. Não, e ela ficava quase dentro de um cemitério, assim, olha, na lateral do cemitério, numa rua sem pavimento. Eu disse, olha, ó, é aqui. E nesse mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com 3 pessoas da SLB, sendo que não existiam quase membros da SLB na cidade. E das pessoas me convidaram e eu comecei a estudar sobre a origem da Comunidade Luterana Renovada. E iniciei um relacionamento com a SLB de 5 anos. Nós namoramos 5 anos. E depois desses 5 anos de namoro com a SLB, eu vi que era hora de assumir esse relacionamento mesmo.
e me tornar membro da SLB. Então foi devagarinho. Foi aos poucos. Porque esse primeiro contato também, ele é muito importante, até para você saber, para conhecer melhor uma igreja, as doutrinas, né, a base de fé, enfim, como funciona, né? Então é importante você ter essa participação gradual, gradativa dentro de uma comunidade. E assim também começa, né, a vida das pessoas que chegam até a nossa igreja por profissão de fé também. Então, elas chegam porque conheceram, alguém convidou, ou porque elas viram, né? No caso de Ribeirão Preto, viram lá no Facebook, enfim, né? Ou no Instagram, tiveram curiosidade e vieram para conhecer, né? Então, aqui, as pessoas, sempre alguém fala um para o outro, né? Alguém convidou, vai lá, conhece a minha igreja, o pessoal chega, então acaba gostando, participa, já vem um segundo culto, já vem um mês, já vem 2 meses, já vem meio ano, né? Então a pergunta, ela acontece, né? E aí, né? Vocês gostaram da igreja? Querem se tornar membros, né? Então, para isso, a gente faz uns 1 mês, 2 meses, a depender de cada comunidade, né? Um estudo um pouco mais aprofundado sobre, então, a estrutura da SLB, base confessional, regimentos, enfim, doutrina, né? Para que também eles consigam compreender, entender um pouquinho melhor e saber de fato qual é a igreja, né? E o que constrói a igreja que eles estão conhecendo agora. Então isso é bacana, né? E quando todos dizem sim, a gente vai lá, faz, né, esse curso de profissão de fé, faz um culto, né, específico, voltado, né, para o sim. A gente quer, então, caminhar com vocês, com a comunidade evangélica de confissão luterana no bairro dos Pires ou de Ribeirão Preto, né? Então, a gente quer, sim, servir, né, junto com vocês. Então, isso é bem gostoso. Mas tem esse processo de conhecimento que é importante, até para você saber, né? Como funciona, como transcorre, o que é ser um luterano, né? Uma luterana. Então, isso é muito importante, né? Que é diferente, com certeza, né? Você tem a experiência de ter sido da Assembleia de Deus, e hoje você faz esse comparativo também, que existem grandes e profundas diferenças. É impossível, né? não fazer esse comparativo. Inclusive, eu conheci outras pessoas que fizeram também essa trajetória e o que eu falo para elas, olha, é muito difícil. Eu saí da Assembleia de Deus para a Igreja Luterana Renovada, que é meio luterana, meio pentecostal, para depois vir para a Igreja Luterana. Eu tive uma escadinha de 7 anos, né, que me ajudou muito, né, a não mudar os conceitos, o modo de ser, a liturgia do dia para a noite. Eu tive essa escadinha. Mas alguém que faz esse caminho assim, de repente, é um caminho... não é fácil. Vai deparar com diferenças, né? Talvez até vai ter uma dificuldade com isso também, né? Então, por isso que a gente sempre diz assim, o melhor é você ir acompanhando, um momento que você se sentir bem, dizer, não, é aqui mesmo, eu me identifiquei, né? Aí você... então tem, né, essa decisão pela profissão de fé, né? Eu creio que cada um tem o seu momento. E não foi que eu falei que foram 5 anos de namoro com a SLB, mas não é que eu não queria. Sim, mas é um processo de conhecimento, né? E também de responsabilidade, porque eu era muito ativo lá na comunidade luterana renovada. E quando eu decidi que eu deveria sair dali, eu falei assim, não, mas eu tenho compromissos aqui. Eu estou acompanhando pessoas, né? Deus vai providenciar o melhor momento. E daí demorou então alguns anos de eu conseguir passar o bastão adiante, terminar de acompanhar aquelas pessoas que se agarraram muito na gente, no nosso testemunho, no nosso acompanhamento, né? E quando eu senti que era ok, que as pessoas já estavam sendo discipuladas por outras pessoas, que a nossa atuação lá junto aos pastores estava tudo ok, que nós já havíamos nos desligado daquelas atividades. A gente sentiu, não, agora é o momento. É o momento também que Deus preparou. Né? Porque o mais importante é viver a missão de Deus. Né? Nós estávamos sendo muito úteis lá. Então, no momento, não era o melhor momento. Depois aconteceu. Aí houve esse desligamento, né? E aí como é que você se sentiu nesse processo, assim? Porque lá vocês estavam, né? Tinham seus dons, colocando os dons à disposição, e aí quando houve essa migração aí, como é que vocês se sentiram? Então, na comunidade de Criciúma,
Eu só entrei lá para me tornar membro, eu acho, porque eu fiquei só 3 meses. E daí, logo depois, eu decidi me candidatar para uma vaga junto à Central de Relacionamento do Banco do Brasil, né, atendimento telefônico, em São José dos Pinhais, no Paraná. E daí, então, eu fui para a comunidade Concórdia, em São José dos Pinhais. É lá que realmente fiz o curso de profissão de fé. Sim. Apesar de eu já ter compromisso na comunidade de Criciúma, 3 meses não deu para nada. E algo curioso, né? Vale a pena contar, pensando assim, no que Deus prepara para a gente. Quando eu me inscrevi para essa vaga, lá em São José dos Pinhais, eles perguntaram assim para mim, como tu descobriu essa vaga? E daí eu disse, olha, vocês mandaram um correio. Correio é o nome do e-mail que tem no Banco do Brasil, sistema de comunicação. Vocês mandaram um correio pra gente. Mandamos, eu disse, sim, há 8 anos. Então, 8 anos antes eu recebo uma correspondência eletrônica, tipo um e-mail, e ali fazia toda uma propaganda da Central de Atendimento, das vagas, do clima de trabalho. Ok, deletei, né? Passaram-se 8 anos, só que essas vagas que foram prometidas não abriram. Elas demoraram 8 anos para abrir. E daí, quando eu relembrei, olha, não é que lá falaram que é legal, quando eu relembrei foi o mês que abriram as vagas. Então, eles mandaram um e-mail, né? Eu creio, né? O Espírito Santo me fez relembrar 8 anos depois, que foi que eu tinha recebido um e-mail sobre essas vagas. E daí, lá na comunidade Concórdia, eu pude servir a Deus com os meus dons. Eu com a minha esposa, nós brincamos que nós somos luteranos pretos, né? Para quem não me vê, eu sou branco, mas a minha esposa é preta. Então, nós somos um casal colorido, digamos assim. E a gente tem uma brasilidade maior, né? Pensando no contexto germânico. Então, a gente tem uma energia maior, a gente chega mais chegando. A gente não espera que alguém convide a gente para participar. A gente participa mesmo sem convidar. Então, a gente conseguiu se inserir muito rápido na comunidade, tanto aqui de Rio Claro, como também na comunidade Concórdia, né? Então, a gente foi servindo com os nossos dons. Claro, respeitando o processo. Porque a Alessandra também é bem expansiva, né? Ela é muito simpática, conversa, né? Então, assim, eu sempre digo assim, eu ainda falei para ela na ocasião que a gente teve ali a confraternização festiva, dezembro, sim, agora foi, dezembro do ano passado. Eu sempre digo assim, você nunca pensou em ser pastora, não? Porque ela fala, ela tem todo um domínio, toda, né? Ela não é tímida de forma alguma, né? Então, assim, e ela fala muito, né? Então, assim, eu acredito que ela quebra algumas barreiras para você também, né? Sim. Eu falo que ela as relações públicas do casal está com ela. E ela tem muita facilidade. Eu creio que ela que deve estar aqui. Ela já fez programa Mas olha, de rádio. Eu chamo ela num outro momento, com certeza. Ela prega muito bem. Ela vai lá, prepara a mensagem, tipo num grupo de mulheres, Joase. Quando ela é convidada, vai lá e fala muito bem. Eu não, eu vou assim, com medo. Você tem uma professora que convive com você diariamente, olha ali, ó. Então mas assim, né? Oremos. Eu fiz essa proposta para ela agora do PPHM. Olha, você não pensa? Foi a segunda vez. A primeira foi quando eu entrei na FATEV, no primeiro ano. Você não pensa em cursar comigo? Não. Eu creio que passou muito tempo, eu fiz a proposta. Eu senti assim que foi um não diferente. O não vai mudando. O tom assim vai mudando. Vamos ver o que Deus reserva para nós. Vai chegar um momento que vai dizer, não, peraí. E também, assim, relembrando, né, que a pessoa não precisa estar ordenada para ela dar a palavra, para ela servir. Sim, com certeza. Né? Então, eu creio que talvez o que Deus tem para ela seja outro tipo de ministério, outro tipo de atuação. Nós temos aqui o Lutero, tem o Vilmar, né? Tem o Nardão, então tem um pessoal aí, uma galera que tem esse ministério que não é ordenado, mas que faz muita diferença dentro de uma comunidade. Então é muito, muito bacana isso, né? Então, assim, eu até perguntei para ela se ela nunca tinha pensado, enfim, ela disse, não, por enquanto não pensei ainda não, né? Mas eu acho assim, né? A gente, vamos aos poucos, vai que ela é convencida, né? Em meio a essa caminhada bonita aí. E agora, né, a pergunta, como é que você chegou a
ao pensamento, puxa, vou estudar teologia, né? Eu tenho um chamado de Deus, claro, existe o chamado de Deus, mas como é que você chegou a uma das casas de formação que foi a FATEV. A FATEV. Hoje eu acho que ela já não... Ela fechou. Ela fechou, né? Posso até falar depois sobre a FATEV. Né? Isso, em Curitiba. Aconteceu que eu fui para São José dos Pinhais por questões profissionais. E antes, eu lembro, né, a minha memória é boa. Eu lembro que eu estava no balcão lá atrás, no caixa onde eu trabalhava, e eu telefonei para a Ubra, que é da nossa igreja irmã, em Elbe, porque como eu ainda estava entrando na SLB, para mim o mais importante era estudar numa casa de formação luterana, e eu estava pensando em fazer EAD, que a Ubra tem curso de teologia EAD, mas seria apenas para o meu desenvolvimento pessoal, não para trabalhar com isso. Eu cheguei a telefonar e ver onde é que fazia o vestibular e acabei não indo. E logo depois eu decidi ir para o Paraná. Eu lembro que eu cheguei lá primeiro do que a Alessandra, então fiquei sozinho um tempo, uns 3 meses. E daí o pastor de lá, o Marcos Armange, ele firmou comigo um compromisso que ele ia me visitar uma vez por semana, de manhã. Tomar um café comigo para não passar a semana inteira sozinho. A gente fecha esses acordos assim de vez em quando. Foi de Deus. Diz, tô indo lá tomar café. E a conversa foi. Nós tivemos conversas muito agradáveis. Porque ele queria saber como alguém de fora, porque eu era luterano fresco, como alguém de fora via a comunidade. Alguém que teve outras vivências evangélicas. E fomos conversando, e daí ele viu assim que os meus comentários tinham um fundamento. Ele disse, nunca pensou isso da teologia? Eu disse, já. Ele disse, mas é integral, né? Eu tenho que trabalhar, daí pra mim não dá. Ele disse, não, tem a FATEV. Sim, mas é integral. Eu disse, não, é só à noite. Então, de repente, eu estava apenas alguns quilômetros da FATEV, era na cidade vizinha. Eu morava em São José dos Pinhais, a FATEV era em Curitiba, à noite. A FATEV tinha uma rotina diferente, né? Uma dinâmica diferente. Enquanto a EST e a FLT, elas tinham um período integral, a FATEV era à noite, né? E daí eu fui lá. Vai lá conhecer. Daí eu fui, conheci a FATEV, mas não falei nada. Claro, fui, abri o jogo. Estou aqui para conhecer a faculdade, me interessei pelo curso. Falei com o diretor na época, que era o professor Rodomar. E, ok, só fiz uma visita. Ele afirmou que falou para a esposa dele, esse rapaz volta. Depois eu estava olhando... Conheci o Rodomar lá no Sino do Sul Rio Grandense. E daí o que aconteceu? Eu estava olhando as despesas, né? Como eu mudei de cidade, desempreguei minha esposa. Olha aí. Porque nós mudamos de cidade. E várias coisas econômicas estavam caminhando em meu desfavor. Eu disse, meu Deus, mas não tem como pagar o curso, nem era tão caro. E daí eu botei lá na internet assim, bolsa, curso de teologia em Curitiba com desconto. Eu entrei num programa que apareceu para mim na hora, que era Educar Mais Brasil, com 50% de bolsa. A FATEV abriu esse programa e só eu me inscrevi, mais ninguém. Também foi só para mim. Poxa. Nunca mais ninguém descobriu, foi só eu. Eu só botei, vi que tinha bolsa, juntei toda a documentação. O curso começava segunda-feira às 7h30. Não falei para ninguém, juntei toda a minha documentação, fui lá às 7h20, entreguei na secretaria e entrei na sala de aula. E assim começou, né? Então, foi isso. Eu vi assim que eu não tinha como lutar contra, sabe? Tudo foi se encaminhando. Eu mudei de cidade sem saber, a FATEV abriu um edital de bolsa com desconto, no fim nem aproveitei o edital inteiro. Né, sabendo das condições da faculdade, eu usei 2 anos. No 3º ano eu falei assim, não, eu não preciso mais da bolsa, eu consigo pagar integral. Graças a Deus. Não, eu quero me descadastrar e quero pagar 100%. Olha que bacana, muito bom. Porque também, caso, né, se entrasse mais pessoas, teriam também esse benefício, né, que você teve. Então isso é bacana. Eu via a responsabilidade da faculdade, a dificuldade dela com as questões financeiras. Sim. E foi aquilo que eu precisava. Eu precisei durante 2 anos. Depois não precisei mais. E foram quantos anos lá de estudo? É que lá,
que pena que fechou, tá? Porque a FATEV, ela possuía suas fragilidades, mas para mim, nos últimos anos, ela estava se superando muito. Tanto é que este ano tem 7 PPGamistas da FATEV. É a casa de formação com o maior número de PPGamistas. E não tem nada a ver com fechamento. Porque esse pessoal se formou antes do fechamento. Lá eram 4 anos de estudo noturno, só que não eram só 4, porque nesses 4 anos não estavam inclusos nem o TCC e nem o estágio. Então você estudava 4 anos e você ficava no compromisso de entregar o TCC e fazer o estágio. Então cada um se formava no seu tempo, conforme as possibilidades de fazer o estágio. Eu, no caso, foram 5 anos e meio. O meu acho que deu o quê? Deu 6 anos, porque eu fiz a banca do colóquio e tudo, passei, mas aí não tinha vaga para PPHM. Aí eu tive que esperar mais um semestre, aí fazer de novo o colóquio, aí depois para ter uma vaga. Quando eu falo em 5 anos e meio, estou falando de formação, né? Porque daí a questão de espera do colóquio é outra coisa, né? Tipo, mas o colóquio ele ainda cai, porque você tem que apresentar ali a defesa do seu TCC também, né? Sim, hoje é o relatório de estágio, eu acho que é o mais importante do que o TCC. Você pode passar hoje no exame de admissão sem defender o TCC ainda, desde que até o início do PPHM você esteja com o certificado de conclusão. Para mim as coisas foram sempre assim. Na hora do estágio, de ir para o estágio, eu estava tudo tranquilo para ir para uma cidade lá do sul. E aí, de repente, o professor me chama, porque eram os professores que se faziam essa ponte, junto com o diretor da faculdade lá, e aí o reitor, né? E aí chegou e falou assim, Elf, não vai dar, a comunidade lá não quis. Ela queria alguém, um moço, não uma moça. Aí esperei de novo, mais 6 meses. Então, assim, para mim, foi um pouquinho mais demorado as coisas, né? Depois eu fui também para um lugar, assim, onde o pastor estava lá. Ele sempre brincava, né? O pastor Irineu. Eu tenho ele no meu coração, meu mentor de estágio. E ele sempre dizia assim, eu cheguei aqui como alguém provisório, um pastor provisório, né? Aí, no mesmo ano, chegou eu e a ponte, ele sempre conta. A ponte também era provisória, né? Que ligava uma localidade de Estrela à cidade de Colinas. Aí disse assim, hoje, 25 anos depois, estou eu aqui e a ponte continua os 2 provisórios ainda. Quando eu falo 5 anos e meio, mas eu fiquei mais 2, se você quiser contar, né? Porque além dos 5 anos e meio, eu estendi o meu estágio de 1 ano para 1 ano e meio, de 1 ano e meio para 3,5. Então ficou 2 anos a mais. Por quê? Justamente porque não havia, o tempo ainda não havia dado. O que acontece? Eu estava concursado há quase 20 anos na época, com uma vida estável. Minha esposa era também servidora pública concursada no município de Criciúma. E se desligar dessa vida, ter esse desapego, não foi fácil. E quando meus colegas me perguntavam sobre a inscrição no exame de admissão ao ministério, eu sempre falava assim, olha, no momento, nós não temos paz suficiente para fazer. E se, digamos assim, eu precisava falar sim, minha esposa precisava falar sim, nós precisávamos de um sim como casal. E se eu falava assim, se esse sim não ocorreu ainda, é porque não é de Deus. Quando for o tempo de Deus, ele vai providenciar. Sim. Então demorou 2 anos a mais para a gente conseguir se desligar, e foi um tempo muito gracioso, porque a comunidade de lá, onde eu estava, em Araranguá, ela precisava que eu estivesse lá. Claro, que se eu não estivesse, Deus ia providenciar outro. Mas quem Deus tinha para aquele momento era eu. Eu pude me desenvolver e pude servir com os meus dons naquela comunidade até que chegasse um novo ministro. Eles ficaram sem ministro um tempo. Não. E as coisas têm um tempo oportuno também para tudo, né? E aí, depois disso tudo, você disse que fez o TCC, né? Em que área você fez? Qual foi o tema do teu trabalho de conclusão? Só por curiosidade. Olha. E agora? Acho que eu não dei de verdade. Eu fiz. É um tema polêmico. Esse é o título, né?
O Destino Eterno dos Ímpios. Teólogos Contemporâneos em Debate. Porque, na verdade, quem não fez ainda uma faculdade, né, geralmente, quando você faz, a faculdade te oferta a opção de escolher o seu tema, claro, dentro das possibilidades de ter material, bibliografia suficiente, de ter um orientador que consiga te ajudar, né? Dentro dessas possibilidades, você pode escolher o tema. E por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi porque quando eu olhava para a grade de disciplinas, eu pensava assim, gente, mas o inferno não foi debatido aqui na minha grade. Eu saio da graduação com essa lacuna. Então, eu vou estudar justamente aquele ponto que não foi estudado. O que não fazer para... Não, é um trabalho muito gostoso. Mas serve também. É um trabalho muito gostoso de ler, muito É bom estudar para não ir para lá. Muito tranquilo. Olha, bem bacana. Não tive sonhos, né? Não pude fazer o trabalho em loco, graças a Deus. Pesquisa não foi em loco, não. Apenas bibliográfica. Pesquisa de campo, nem pensar. Não. Mas é isso aí. Legal. E aí, o teu encorajamento agora? Como foi, né? Enfim, a tua angústia, ansiedade ou expectativa? Como você recebeu esse envio agora para o PPHM Rio Claro? Como é que foi aí? A sensação, enfim. A Secretaria de Habilitação ao Ministério foi muito generosa comigo. Eu sou na melhor UP, né? Com certeza. Brincando, mas é verdade, a UP aqui é realmente muito boa. Mas as coisas que eu pedi, né? Eu quero ficar na metade sul do Brasil, quero ficar num lugar que não seja nem tão interior. Podia pedir? Não, no meu tempo não. Não, olha só, eu cheguei para a catequista responsável e falei assim, não sei se eu posso pedir, mas estou pedindo. Olha aí, corajoso. Se a gente ousasse fazer colocar algo assim, a gente ficava de molho mais 6 meses, não ia para lugar nenhum. Mas olha só, eu falei assim, gostaria de ficar na metade sul do Brasil, que não fosse tão interior, a ponto de a minha esposa ter dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas não também uma metrópole onde eu tenha medo de criar o meu filho, que seja uma comunidade que seja mais tradicional do que Araranguá, para que eu possa desenvolver as competências na área litúrgica e também que seja uma comunidade que tenha bastantes grupos, porque Araranguá, onde eu estava e fiz meu estágio, não tinha grupos. Então eu quero grupos para eu conseguir ter essa experiência. E quero que seja também um mentor que tem mais idade do que eu. Creio que eu chego com 40 já, às vezes um mentor mais jovem, eu não sei se a idade não pode atrapalhar, quero alguém mais experiente. E daí o meu mentor, 67, lá na finaleira. E você vai fechar o Ministério do Eldo com chave de ouro aí. Porque ele se aposenta também esse ano, né? Sim, ele permanece na paróquia até dezembro deste ano e eu ainda até janeiro. Estarei um mês sem mentor, mas tudo certo. Não. O Eldo tem também um legado incrível, assim, tempo ministerial, né? Sim. Então ele pensou, antes de eu sair, eu vou... Mais um PPHM aí. Ele também tem experiência no acompanhamento, né? Porque sim. Ele não soube me falar, mas eu creio que uns 15 PPHmistas passaram por ele. Isso que ele contou, né? E também teve estagiários. E eu sei que os colegas também vão perguntar alguma coisa para ele, às vezes. Ou seja, com certeza, eu sou uma delas. Ele acompanha várias pessoas. De vez em quando, eu sempre... alguma dúvida que eu tenho, né? No campo ministerial que você precisa dar opinião de alguém que tem sabedoria, que tem uma longa caminhada, o Eldo é referência. Assim, ele já me ajudou em 1 ou 2 casos que eu precisei, né? E ele sempre está aí para auxiliar também. E é bom você ter essa orientação de alguém que sabe ponderar, que tem essa visão, né? Essa caminhada, experiência, enfim, ele tem de sobra, né? Então ele sempre diz, não, no que precisar eu estou aqui, né? Então é bem gostoso assim também poder contar com a ajuda dele, né? Sim. E eu não sou a única, não. Então assim a UP inteira recorre para ele, né?
Como dizia o Ricardo, diz ainda, né, o Ricardo, quando Noé abriu, né, o espaço lá para os bichinhos saírem da arca, o Eldo recepcionou Noé com a família, né? Então, mas brincadeiras à parte, né? Então, nesse sentido, assim, tu estás, né, com um dos pastores que é um excelentíssimo, né, um exímio mentor aí. Então, aproveita esse tempo que é bem bacana. E a experiência da chegada, assim, né? Você disse que... Então, cumpriu ali, fechou o que você tinha planejado, né? Sim. O local, enfim, mentor, né? E como é que foi chegar em Rio Claro? Fora a viagem, que demorou mais do que a gente pensava, arrumar os móveis também... a gente tem mais coisas do que imaginava também, sempre assim, né? Começa a juntar. Então, esse processo ele é desgastante, ele é muito emocionante, por causa das despedidas, o medo que a gente tem do novo, mas a chegada em Rio Claro ela foi ótima, porque as pessoas da paróquia, da comunidade de Rio Claro e das demais, né, Ferraz, São Carlos e Piracicaba, são pessoas muito acolhedoras, demais, assim, nos surpreendeu a bondade, o acolhimento. Então, isso ajuda muito, né? E nós nos sentimos em casa muito cedo, muito cedo. Então, a chegada, o pastor Eldo, você falou há pouco que ele recebeu, né? Não é na arca, então eu até imaginei, foi uma ótima recepção, então. Olha aí. Ou não sei, talvez é porque ele está treinando desde lá, né? Mas foi uma recepção muito boa. As pessoas são, não porque elas estão me ouvindo, mas realmente as levarei no coração e eu me espantei da forma como me receberam, da forma calorosa, amorosa. E assim, o legal era ver toda a espera, assim, né? Quando o Filipe chegou, ele é sozinho e tal, né? Então, assim, era mais dinâmico, né? Funcionou, foi bem acolhido também. Mas, assim, a expectativa, né? Agora vem alguém que tem família, né? Então, a gente precisa... Né? Então, a preocupação deles nesse sentido também de preparar, né, a moradia, enfim, as coisas que vocês precisavam, né? Então, assim, a gente viu esse acompanhamento, essa preocupação, né, deles, né, de uma forma assim bem bonita. Então, o povo se mexe mesmo, se preocupa, né? Então, isso é bem bonito de ver. Eu creio que foram 2 tipos de acolhimento. Quem sabe o acolhimento do pastor Felipe, que agora já é pastor, né? Agora é pastor. Que está ali em Montemor. Pastor. Talvez foi o acolhimento mais emocional, no sentido, né? Alguém chega sozinho, a gente precisa ser família para essa pessoa que chega. Ele deixou mãe, pai, irmão, todo mundo lá. E para mim foi um atendimento mais de infraestrutura, né? Teve todo aquele calor, mas pensaram muito em preparar a casa, é uma família, vamos reformar. Sim. E querendo ou não, né? Eu tenho a minha esposa, eu tenho meu filho, eu nunca estou sozinho, eu sempre tenho comida quentinha. É isso aí. Então, mas assim, a comunidade é muito acolhedora, assim, e faz um ou 2 meses que já está doendo o meu coração pensando na despedida. Tem gente que falou assim, mas ainda falta um ano. Eu disse, não, só falta um ano. Mas até quando você chegou, faltava mais, né? Só falta um ano, gente. Daqui um ano não estarei com vocês. Você chegou em agosto do ano passado, né? Eu cheguei em agosto. Até eu brinco com algumas pessoas e falo assim, eu vou te levar para a minha próxima comunidade. Eu até brinco, eu vou desfalcar o presbitério. Vou pegar alguns ali para nomear lá na próxima comunidade. Mas é legal, né? Quando a gente é bem acolhido e tem essa identificação também, né? Isso faz toda a diferença, com certeza, né? Uhum. Acho que vocês estão sentindo isso. A Alessandra talvez sinta isso de uma forma um pouco mais intensa, né? Sim. No convívio ali, né? Como ela é alguém assim mais expansiva, né? Consegue chegar ali. Talvez ela sinta, né? Isso de uma forma um pouco mais intensa, né? É porque existem diferenças culturais da região que eu vim, que é o sul catarinense, uma região italiana, para esta região. Aqui as pessoas são mais calorosas, mais dispostas. É diferente. Sim. É uma coisa que eu sempre falo assim, as pessoas dizem, mas é mesmo, é verdade isso? É verdade, de fato é. Quanto mais você sobe, mais acolhimento você recebe das pessoas, né? Então eu sempre digo, é bem diferente, não que não sejam acolhedores lá, mas é uma forma diferente, né? A gente sente isso. E aí, o que você hoje tem a nos dizer depois desse... Agora vai demorar para fazer um ano só em agosto, né? Mas assim, desse tempo que você está em Rio Claro, qual é a tua
tua experiência, o teu olhar, os sentimentos, desse tempo de acompanhamento aí com as comunidades na paróquia? Eu estou crescendo bastante. Esse é o objetivo, aprender, ser mentoreado. Também falando um pouquinho agora das comunidades, né? Ali nós temos 2 trabalhos completamente distintos, que é a comunidade de Rio Claro, que é uma comunidade vibrante, com múltiplos grupos, uma comunidade que demanda o trabalho de um só ministro ali, né? Então ali seria um trabalho de manter tudo que já está vivo, manter vivo, né? E a gente tem um outro desafio, que são as comunidades menores. Nós temos Piracicaba, temos São Carlos e Ferraz, que são comunidades que necessitam de um olhar mais missionário, né, para a revitalização, para o desenvolvimento. Então, esses são os desafios que estão sendo apresentados, né? Como que eu, como futuro ministro, consigo tanto manter como revitalizar, né? E desenvolver lideranças, né? Em ambos contextos. É bem desafiador. Ou seja, é um treinamento duplo. É isso mesmo. Vai por aí, né? Porque Rio Claro, então, a gente tem essa questão muito forte, você que falou, vários grupos, né? Então, é uma comunidade que é viva, que é ativa, que está ali, que necessita, né? Então, praticamente, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas a Oase, ela se encontra semanalmente, é isso? Isso, semanalmente. É um grupo, assim, muito desenvolvido, digamos. Um abração para as mulheres da Oase de Rio Claro. Eu estou em quase todos os grupos, mas não estou no grupo da Oase. Não porque sou homem, né? Até porque elas brincam comigo. Não, pastor é você pastor. Você iria ser paparicado lá. Não, ele fala, pastor, não conta. Não teve nenhum homem ali. Só o Valdir e o Eldo não conta como homem. Elas brincam. Olha aí. Mas é porque elas conseguem tanto dar conta do serviço sozinhas, que não há necessidade alguma de eu estar no grupo. Né? Então, deixo elas caminharem sozinhas. Mas eu não acredito. Não, Valdir, eu aconselho, esteja com elas algum Não, então o que eu faço? É uma experiência não estou no grupo. Incrível. Não sei se você lembra lá da comunidade de Rio Claro, a gente desce as escadas, tem a sala da Oase e a sala pastoral do lado. Agora está em reforma, mas quando não estava, eu sempre fazia meu plantão pastoral na sala ao lado. Ou seja, eu estava ao lado, mas não estava na mesa com elas. Ou seja, dando essa liberdade de muitas vezes elas desabafarem, compartilhar as questões femininas, mas eu estava do lado. E daí, geralmente, nos momentos de oração, de meditação, eu saía da minha sala, ia lá participar, e qualquer coisa estava do lado, tomava um café junto. Ou seja, estava, mas não estava. Mas é gostoso você acompanhar esse grupo, né? Poder estar presente com ela, celebrar, fazer uma celebração. É bem gostoso, que é um grupo dinâmico, né? É o primeiro grupo que nós temos, né? Histórico. Então, iniciou em Rio Claro. E os nossos grupos de Oase são grupos, né, que têm dentro de si essa questão do testemunho e também do serviço, né? Que não só contempla a comunidade, mas olha para fora. Então, é um grupo bem dinâmico, bem gostoso. Algumas pessoas dizem assim, não, mas é só chá, é só trabalhos manuais. E eu sempre convido essas pessoas para dizer assim, ó, participem, né? Vejam o quanto é dinâmico, né? Porque tem N trabalhos, iniciativas dentro dos nossos grupos de Oase que são maravilhosos, né? A gente acompanha assim cada um, e cada um é específico, cada um funciona de um jeito, cada um é especial. Lembrando que Cristo nos chamou para caminharmos juntos e juntas. Exato. Né? E às vezes a gente vai no culto, volta, vai e volta, e às vezes não consegue fazer amizades verdadeiras. Muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, não temos com quem desabafar, ou às vezes temos muita coisa de Deus para passar para alguém, mas nós somos cristãos às vezes que queremos apenas engordar na fé. Exato, receber. Nos alimentar somente. E esses grupos, a Oase, qualquer grupo onde haja comunhão, é a oportunidade que a gente tem de realmente caminhar como Jesus. Jesus não caminhou sozinho. Jesus caminhou com os 12. Por quê que nós caminharíamos sozinhos? E a Oase, além de ser um grupo de comunhão, né, de partilha, porque eu digo isso não porque eu sou orientadora teológica da Oase, do Sino, mas
porque a gente enxerga dentro dos grupos, né? Tem essa partilha, essa vivência, esse apoio mútuo, né? Onde uma está alegre, a outra também está, onde uma está triste, as outras também acompanham, né? Estão em oração e se colocam ao lado. Então é um grupo de uma vivência assim, muito especial, muito específica para si própria, né? Mas também para fora, onde conseguem desenvolver algum projeto, alguma campanha, né? Para um olhar para a sociedade também. Então a gente teve aqui em Pires também um momento bonito, né? Que elas arrecadaram para a casa da criança, né? Então, produtos ali de limpeza, higiene, enfim, né? A gente tem de Limeira as almofadas do coração, que as mulheres confeccionam almofadinhas e doam, então, né, para a LIC. A gente tem a própria comunidade dos Pires, que é o culto da colheita aqui, então, a oferta também vai para a LIC, né, que é um centro que acolhe, né, pessoas com câncer ou familiares dessas pessoas, né. E elas recebem todo o apoio. Então, a gente tem várias, como a própria Oásis de Rio Claro também tem ali o seu trabalho, que é muito bonito, bem desenvolvido, né? Então, os grupos, eles são de partilha para dentro, de fortalecimento para dentro, mas também para fora, né? Então, a gente vê toda essa questão da diaconal, né? Da diaconia presente no grupo da Oásis. E ele é um dos grupos, assim, que mantém as comunidades também de pé. Sim. A gente sempre brinca, né? Se faltar a Oásis numa comunidade, a comunidade, ela vai ficar como se tivesse uma perna só, né? Então a Oásis, ela consegue dar esse vigor, também esse fortalecimento na fé, né? Não só para si mesma, mas para toda a comunidade, né? Onde você olha, né, as mulheres estão sempre ali também com o seu olhar dedicado, né? Com o seu trabalho, com o seu testemunho. Isso é muito bacana, isso arrepia. Então eu gosto sempre assim de enaltecer o trabalho da Oásis, porque precisa, né? E às vezes as mulheres mais jovens, elas têm talvez uma visão equivocada da Oásis, né? Sim. Eu vou participar só depois, quando eu me aposentar, né? Digamos assim. Agora não, enfim, né? Então, as pessoas têm esse olhar ainda um pouco pré-julgador, que diz, não, é só para quando eu estiver de boa na minha vida, né? Estiver aposentada, aí eu consigo participar. Então, até então, esse grupo não é para mim. Mas eu sempre digo, participa junto, e não é essa a realidade do grupo, né? Então, às vezes, as mulheres se restringem de participar porque tem essa visão diferente, né? Equivocada da Oásis. A minha esposa, ela tem 44. Ela está na Oásis. Segundo alguns, ela seria jovem. Mas quando a gente vai para lá, podemos nos perguntar, o que tem aqui que é de idoso? Que não seria bom também para uma mulher jovem? E outra coisa, nós vivemos um mundo muito individualista, que cuida apenas de si, da sua própria família. A Oásis é uma oportunidade onde a gente tem para viver em função do outro também. De se doar um pouco, doar seu tempo, doar seus recursos, os lucros, né, divididos ali das vendas dos produtos. Realmente é algo muito bom que as mulheres jovens não deveriam se abster de participar. Muito bom. Então, as mulheres que estão nos ouvindo aí já fiquem ligadas. Falamos sobre várias coisas e agora, né, sobre a paróquia de Rio Claro em específico, né, os grupos, o trabalho que acontece. Olhando para nosso P, qual é a tua ideia, assim, o que você vê no movimento, na dinâmica de funcionamento da União Paroquial da região de Campinas, luterana da região de Campinas? Primeiramente, gostaria de falar que é realmente, para mim, novo. Porque eu nunca pertenci ou tive experiência de estar, nem que seja estagiando ou passando por um lugar onde houvesse uma união paroquial. Para mim, parece... Eu já estou numa paróquia, né? Então, estou numa paróquia com 2 comunidades, 2 pontos de pregação, que nós pensamos ali, e também agora existe esse pensamento nessa paróquia maior, que é o P. E eu acho muito interessante. Os ministros conseguem caminhar juntos, cuidar uns dos outros. Eu vejo que até estávamos há pouco agora numa conferência ministerial. Do sínodo, né? Isso, eu via que era do sínodo, mas parecia que sempre o pessoal da UP estava junto, sentado perto do outro. Às vezes não todos, mas um grupinho aqui, outro ali. Tudo da UP Campinas. Então, para mim é muito interessante, muito importante que nós consigamos unir forças, nos encorajar, porque muitas vezes somos pequenos.
somos pequenos no número de jovens ou no número de adolescentes, quem sabe em alguma comunidade, pequenos com a oase, e a gente consegue, então, unir forças. E a união paroquial é para isso, né? Para que a gente se conheça, uma comunidade conheça a outra, para que a gente se ajude, né? E a gente tem vários encontros das mulheres, quem tem grupo de casais tem encontro de casais, tem o próprio encontro de corais, né? Tem, então, o encontro da JE, que sempre é, né, dos jovens da UP, do ensino confirmatório. Então, a gente não conseguiu fazer das crianças ainda. A gente tem que batalhar para fazer um encontro nível de UP das crianças dos nossos culto infantil, escola dominical, enfim, né? Das comunidades seria bacana. Então, sempre assim, a gente tem as reuniões ministeriais, né? Uma vez por mês, né? Então, você já viu como funciona, né? Então, a gente senta, elabora, pensa em conjunto, como vai ser, né? Então, agora em abril... tem a troca de púlpito, onde a gente vai para outra comunidade, né? Então, Sim. prega lá e o pastor Eldo vai vir para cá, né? Dia 18 de abril. 18 não, 24. 26 de abril ele vem para cá. E eu vou para Rio Claro. Vou estar lá, né? Então, a gente faz essa troca, né? Então, eu já fui para Cosmópolis, enfim, né? No primeiro ano que eu participei, eu acho que eu não consegui ir, eu fui só no segundo, isso. E depois eu fui para Campinas. E agora esse é o terceiro, então, que eu estou participando. No primeiro ano, a gente tinha uma outra questão aqui, da comunidade em si, que não conseguimos participar. Mas, nesse sentido, assim, é sempre algo legal, essa troca de púlpito, que você conhece a outra comunidade, né? A comunidade conhece você, né? Então, assim, eu já não sou mais tão novidade assim, né? Mas ainda tem essa questão, assim, de você conhecer um pouquinho mais, né? De estar convivendo junto com as pessoas, é bem legal. E essa união paroquial, então, para que os jovens se conheçam, as mulheres se conheçam, criem essa afinidade enquanto união paroquial mesmo, né? Fortaleça suas lideranças. Então, isso é muito especial. E aí, de novo, a gente vai ter em agosto o Encontro das Mulheres da UASE, que inclui a UP São Paulo. Elas são convidadas para participar com a gente. Então, né, a gente fez um aqui ano passado em Pires, que o pessoal do UP São Paulo veio em número recorde para cá, né? Então, isso foi bem, bem legal, bem especial, assim. E sempre elas são convidadas para participar aqui da nossa UP. A gente tem também um encontro que é na UP São Paulo. A gente é convidado para participar, nós vamos para lá também. Então, são encontros que a gente se fortalece enquanto UP, mas também enquanto as UPs do lado de cá, de São Paulo, né? Porque nós temos o núcleo Rio e o núcleo Minas. Então, eles se entendem para lá e nós para cá, mas no sínodo todo mundo se encontra junto, né? Pelas distâncias, enfim. Então, a gente tem essa convivência. Já tivemos também o encontro de jovens, né? Eu não sei se foi de carnaval, mas em algum momento, né? Teve aquele grande que foi aqui em Pires, né? Da UP São Paulo e Campinas também. E neste carnaval teve retiro de jovens e confirmandos ali em Montemor. Isso, esse foi da nossa UP mesmo. Isso, da mas nossa UP. Quando inclui a outra UP junto, né, que é a UP São Paulo. Foi em 2022, acho. 22, né? Então foi por ali que teve o encontro que foi aqui em Pires. Então veio o pessoal... E teve o de Rio Claro, ano passado, retrasado. Sim, que foi daí das faz Olimpíadas. 2 anos. Que aí o pessoal da UP São Paulo foi também, né? Que teve até as Olimpíadas lá e tal. Isso aí. Então, nesse sentido, assim, né, a gente vai se fortalecendo enquanto UP. Então, essa questão também para você, então, é novidade, né? Você não conhecia. É uma novidade muito, muito boa. Mas eu digo, a nossa UP é a melhor que tem. Não, eu sempre brinco, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Né? Mas, enfim, o melhor lugar, já me disse um pastor, é aquele que você está. Né? Então, pode ter havido, pode haver, né? Mas o melhor lugar é aquele que você está agora, atualmente. Né? E por isso que eu sempre digo, né? A melhor UP é a Campinas, a melhor comunidade é a de Pires, da UP Campinas. Então, o pessoal diz, mas é mesmo. Eu sempre digo, é mesmo. Né? O lugar que eu estou, um lugar que me acolhe, um lugar que a gente trabalha em conjunto. Né? Então, para mim, é o melhor lugar. Né? Então, eu acho que essa frase, esse pensamento desse pastor, assim, me abriu os horizontes, né? A gente sempre fala, às vezes, da lembrança de lá, lembrança de cá, mas é bem verdade isso, é o melhor lugar aquele que você está. E a gente, com a ajuda de Deus, tenta fazer desse lugar o melhor. Não melhor do que os outros, né? A gente até brinca, mas não é isso, né? É o melhor para Deus, né? É o melhor para as pessoas que estão aqui. Isso mesmo. Então, a esposa já está com trabalho também, já está colocada, Sim, filho estudando. Sim, está tudo certo.
nós nos adaptamos muito bem. Inclusive, eu tive a avaliação do PPHM agora esse final de semana, sábado, e foi a primeira coisa que o pastor sinodal trouxe, né, Valdir? Ponto muito positivo. A adaptação de vocês em tempo recorde dos 3, né? Então, que bom que nós nos adaptamos muito bem. E daqui um ano, lá em fevereiro, março, eu assumo uma nova comunidade, se tudo der certo. Se eu passar em todas as provas. E a gente deseja que também seja uma adaptação em tempo recorde. E lá vai ser o melhor lugar também. Com certeza, sempre isso. Mas que legal, olha como o tempo passou, tá vendo? Rápido. Bem rápido. Mas então, Valdir, que o teu tempo aí em Rio Claro seja sempre de muito aprendizado, aproveite esse tempo. Você não vai ser PPHM em nenhum momento antes, então aproveite agora. Você tem regalias, tem algumas benesses, né? Depois a vida pastoral, brincadeiras à parte, né? Mas a vida pastoral, então, ela é bem diferente depois do que esse período, né? Então, é um período gostoso que você ainda pode, né, olhar com as coisas com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, você tem um mentor aí que te ajuda muito nesse sentido. E também que você passe, sim, pelo PPHM, né? Seja aprovado, tenha a sua primeira comunidade também. E que a tua família seja também muito abençoada nesse tempo, né? Que vocês tenham sempre um propósito único enquanto família. Que também a Alessandra e o Lucas, né? Sim. Eles também possam ter ali as rotinas não tão, né? Instáveis, mas que sejam também sempre seguros nessa caminhada junto contigo. E assim, a gente agradece a tua presença, agradecemos também o pastor Eldo, Rio Claro, que nos liberou, o Valdir hoje, né? Então, nós também agradecemos. Maria Luísa, eu quero um Apfelstrudel, por favor, manda para mim. Um abração para as mulheres lá, então, da Oase de Rio Claro. E uma última palavra ainda para quem nos ouve, Valdir, de bênção, enfim, fica contigo. Lembrando da palavra que tivemos ontem, ali na comunidade de Ferraz. Estamos agora num tempo de quaresma, um tempo de reflexão. E a gente está trabalhando muito na comunidade de Ferraz. Eu falo na comunidade de Ferraz porque o pastor Eldo está trabalhando com a comunidade de Rio Claro. Uhum. A gente está trabalhando muito a reflexão de como está a nossa vida. Será que a gente saiu do caminho? Às vezes a gente sai, né? Sem querer. A gente está no caminho, vai saindo. E a quaresma é esse tempo de repensar. Meu Deus, saí do caminho, onde saiu? E até falei para eles, está tudo bem? Corra para Deus. Não está tudo bem? Corra para Deus. Está tudo perdido? Corra para Deus. Então, Deus sempre é a resposta, sempre é o nosso refúgio e é sempre o lugar onde devemos correr. Quer pecamos, quer consigamos andar mais ou menos no caminho, mas que a gente sempre possa correr para Deus. É o melhor lugar. Amém. E a gente agradece que você venha outras vezes com a gente aqui, sempre muito bem-vindo. Espero que tenha gostado desse bate-papo. Viu que é algo bem tranquilo? É bem tranquilo, estava ansioso. Mas que bom que tudo flui muito bem. Então nós encerramos por aqui, não é, João? Lembrando que no domingo nós temos culto aqui em Pires, 9 horas da manhã. O João queria 7, né? Mas por enquanto mim, ainda... 7, 6 da manhã, tamo aí, pô. Então às 9 horas, lembrando as crianças, tem um cultinho também nesse posso domingo. Posso soltar a vinhetinha? Pode. Papai e mamãe, qual é o maior tesouro que você pode deixar para o seu filho? Além de amor e educação, o conhecimento da Palavra de Deus é o que guiará seus passos para sempre. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, temos um encontro especial no nosso culto infantil. Vem! É isso aí, criançada. Então, papai e mamãe já ouviram. Então, esse é o convite. Tragam as crianças. Então, nesse domingo, mais um culto, mais um encontro do culto infantil. Nós encerramos nosso encontro de hoje. Que Deus também te abençoe na tua casa, no teu trabalho. E assim nós nos vemos no domingo. Obrigada, João. Um abraço para você também. Falou, Elf. Falou para você que nos ouviu. Fiquemos aí com o hino final e até a próxima. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo. Compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.